Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai aprender no curso. Eu vou falar sobre o carreteiro antes de explicar como se executa o carreteiro. A levada carreteira é a principal levada e mais importante do tamborim. Não adianta você saber fazer desenho e não sabe fazer o carreteiro. É a partir dele que tudo começa. E nas escolas de samba, nos blocos, você vê pessoas fazendo 3 tipos de carreteiro. Só que todo carreteiro precisa ter 4 batidas. Nem mais nem menos. Eu vou explicar, vocês vão entender melhor durante o curso, mas precisa ter 4 batidas. Porém, dependendo do estilo do carreteiro, você tira essas batidas em lugares diferentes do tamborim. Ah, Thalita, o que é 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1? Quando eu comecei a tocar, já tinham esses nomes. Então, eu não posso nem dizer para você qual é a lógica disso, porque cada um tem sua teoria. Mas a questão que vocês precisam entender é que são lugares diferentes para poder tirar o som do instrumento, as 4 batidas. Vamos lá. 1 por 1, que é muito raro você ver alguém tocando 1 por 1, é muito difícil, a não ser que seja uma brincadeira rapidinho e volte, mas direto, eu acho que eu vejo 1 ou 2 pessoas só fazendo isso hoje em dia. Durante os ensaios, os desfiles, assim, são poucas pessoas. 1 por 1, basicamente, é a levada que é usada na frigideira. Aí sim, é a levada, o carreteiro da frigideira é 1 por 1, que seria o quê? Direto assim, ó. Tá, 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 tá. Aí depois tentando colocar acentuação. Tá, 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 tá. Fica mais ou menos assim, ó. Meu até meio falhado assim, porque eu não toco 1 por 1, mas só para vocês saberem que existe. Aí tem gente que toca alguma coisa assim, tá? Mas existe, mas é muito difícil e normalmente nas aulas a galera não curte muito que tenha um tocando 1 por 1, não sei o quê, porque se a pessoa não for muito sagaz, realmente pode dar ruim, tá? Mas o importante é tirar as 4 batidas. O 2 por 1, que foi o toque que eu comecei quando eu cheguei na minha primeira escola de samba, Viradouro, a maioria lá, quase acho que 99% da aula tocava 2 por 1. A gente aprendeu meio que na marra, assim, olhando as pessoas, e com o tempo eu fui observando e vendo o real movimento do 2 por 1. Quando a pessoa começa na escola de samba, começa de qualquer jeito, só querendo virar com todo mundo. Aí fica aquele negócio sujo, tá virando com todo mundo, tá bonito, mas não é assim. O 2 por 1 também trabalha com as 4 batidas. Junto com o 1 por 1, ele vira na primeira, mas dá 2 toques em cima. O que acontece? A primeira eu já viro, ó. São 4 batidas, né? Vamos lá. A segunda batida do 2 por 1, ela é aqui, ó, na quina do nylon do tamborim, ó. A terceira batida é em cima, ó, com a volta do nylon. E a quarta em cima. Aí ficaria 1, 2, 3, 4. Esse é o 2 por 1. Só que eu já desaprendi, porque eu passei para o 3 por 1 por 2 motivos. Primeiro, que é muito mais limpo e preciso. Você pegar e fazer o movimento é mais certo. Mais certo que eu digo, é mais certeiro. Você pegar e fazer. O 2 por 1 é meio que... é difícil você dominar esse movimento. Hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas que toquem o 2 por 1 limpo, tirando as 4 batidas. Como é que surge o 2 por 1? Na hora de fazer a segunda batida, ó, fiz a primeira. Na hora de fazer a segunda, ao invés de vir direto aqui para a quina, ela bate aqui em cima primeiro, ó. Bate aqui, depois faz assim para dar a segunda e dar a terceira. Ou seja, fica um som a mais. E aí já não são 4 batidas, já suja, já compromete. Ou então, quando o braço da pessoa cansa, isso acontece muito também com 3 por 1. A pessoa não consegue tirar as 4 batidas e aí come uma nota e faz o famoso papaco, que a gente fala porque tira uma batida. Isso acontece com quem toca 2 ou toca 3. Quando não consegue, às vezes a pessoa, na verdade, o 2 por 1 bem tocado é show. Só que tem gente que não toca o 2 por 1, toca papaco. Aí fala que toca 2 por 1 e queima o filme do 2 por 1, mas não é verdade. O que acontece? O 2 por 1, se você não fizer essa virada aqui, ó,
para dar essa batida, o que vai acontecer? Vai fazer assim e vai dar só uma na volta. Aí vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aí fica assim. E muita gente não sabe que tá tocando assim, porque não fez isso aqui. Entendeu? Não fez isso. Aí, realmente, queima o filme de quem toca o 2 por 1 bem tocado. Agora, como eu estava falando, por que eu passei para o 3? Pela precisão, ser um movimento mais certeiro e mais fácil de fazer do que isso aqui. E também pela evolução dos desenhos. Se você pegar vídeos na internet, aqui no Rio, um bom exemplo, desenhos da Portela. Se você pegar em São Paulo, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre, tem uns desenhos que, olha, para fazer no 2 por 1 tem que ter muita habilidade. E a ideia é justamente você agregar o máximo de pessoas possíveis. Então, os diretores de bateria não estão, no geral, atrás de craques. Eles estão atrás de pessoas, seja de blocos ou escola de samba, atrás de pessoas comprometidas que possam fazer o básico bem feito. Se a pessoa se destacar, beleza. Mas fora isso, precisa fazer o básico. Então, se eu complicar muito, eu só afasto as pessoas do meu grupo. E a gente precisa de pessoas presentes. E o 3 por 1 eu consigo agregar mais pessoas, porque é mais fácil de aprender. E é por isso que nós vamos ensinar aqui no curso o 3 por 1, que é o toque tradicional e mais usado hoje em dia. Tá bom? Vamos ao 3 por 1. Qual a diferença? O 1 por 1 a gente virou na primeira, o 2 por 1 também viramos na primeira, e o 3 por 1 nós vamos virar na segunda batida. Ou seja, o 1 por 1, ó, virou na primeira, ó. O 2 por 1 viramos na primeira. Ó, viu? Me desacostumei a tocar 2 por 1, ó. E o 3 por 1 vamos virar na segunda. É muito mais fácil fazer esse movimento aqui apenas do que assim rápido ou aquela viradinha para o 2 por 1. Então o 3 por 1, além de eu virar na segunda batida, a minha volta ela só tem uma batida. Chapado, ó. Só isso, o que é muito mais fácil do que... Entenderam? Na hora de fazer um floreio e tudo mais, fica muito mais fácil executar. Tá bom? Mas lembrando que o carreteiro tem a função importantíssima de ajudar a bateria a sustentar a sua levada, a sustentar o samba e também a função de acompanhar os desenhos do samba enredo, contrapor a melodia e dar aquele brilho na bateria. Sabe aquela coisa que você olhou para a bateria, eu quero tocar tamborim? Pois é. Te vejo na próxima aula, hein? Valeu!